diariamente. Mas uma das maneiras de praticar a caridade é também dando esmola. Quando eu dou esmola de uma maneira caridosa, ela é também, por isso mesmo, caridade. Percebam, parece um jogo de palavras, mas são raciocínios muito importantes para que a gente entenda as diferenças. Mas além de dar algo material, que pode ser também uma forma de caridade, nem sempre é, eu posso ter caridade por pensamentos, já que a, a, a alma, né, a gente tem essa capacidade de pensar, e a gente pode, ao pensar, ou ser caridoso, ou ser maldoso, imoral. Então, o meu pensamento, dependendo de como eu uso o meu pensamento, eu posso ser caridoso. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo, o pensamento, aquele que é indulgente com as faltas do próximo. Então, conforme aquilo que eu penso diante do erro do outro, eu posso ser caridoso ou ser egoísta, maledicente, orgulhoso. Vai depender dos pensamentos, né? Por exemplo, a prece, a gente vê, a prece é uma forma de caridade. E aí ele dá o exemplo das palavras, a mesma coisa, né? Nada diz o caridoso, nada diz que possa prejudicar o seu próximo. Então, o caridoso, ele sempre, toda vez que eu tenho como objetivo nas minhas ações visar de uma forma desinteressada, né? Isso é uma coisa importante que Kardec vai colocar. Quando de uma maneira desinteressada, sem cálculo, né? Sem algum interesse escondido, eu ajo com pensamentos, palavras e ações, eu estou sendo caridoso. Não significa, já também, eu já vou encerrar o primeiro comentário e passar para o Eric. Outra coisa importante, não significa que se eu tenho uma ação que não seja caridosa, por exemplo, eu tenho vários tipos de ações, isso é importante a gente entender. Quem está mais acostumado em estudar filosofia moral sabe disso. Então, a gente tem vários tipos de ações. Vários tipos de ações. Um tipo de ação é a ação moral caridosa. Eu tenho ações também que são ações imorais, ou seja, elas são opostas à caridade. É quando eu ajo no mal, quando eu sou egoísta, quando eu sou orgulhoso, quando eu tenho desejo do mal nas minhas ações, eu estou sendo imoral. É o contrário do caridoso. Só que eu também tenho ações que nem são caridosas e também não são imorais, muito cuidado. Então, há ações que são de outro tipo são outros tipos de ações. Então, por exemplo, eu posso fazer o bem para alguém e esse bem que eu faço para alguém é um bem, mas não é um bem caridoso. A caridade é um tipo específico de bem que eu faço. Então, por exemplo, a gente usa o exemplo do político em época de eleição, né? Ele pega lá uma cesta básica e dá para alguém que está passando fome. Veja, ele fez um bem, porque ele tirou a fome de alguém. Não pode dizer que isso é um mal. Mas a ação dele não foi um bem caridoso, foi um bem interessado em conseguir voto. Percebe? Então há várias ações que são bondosas, podem ser bondosas, mas não são bondosas segundo a caridade. Isso é importante a gente fazer essas distinções. Por exemplo, vou dar um outro exemplo agora que não é o exemplo do interesse político, né? O padeiro, quando faz o pão e vende o pão para alguém que vai comprar pão na padaria dele, é uma ação que não envolve caridade, não é uma ação moral ou imoral. É uma ação baseada no interesse econômico. Percebe? Então eu tenho vários tipos de ações. Vários tipos de ações. As ações humanas, elas são complexas. Eu não posso definir as ações só em boas e ruins. Não, elas não cabem só nisso. Há tipos de ações
que ela não está no campo do bom e do ruim, elas são outros tipos de ações. Ações que são próprias por exemplo, eu citei um exemplo da economia, ações da ciência, para citar algumas ações. Mas aqui ele está tratando da caridade. O que é a caridade? É um tipo de ação que eu faço bem de uma maneira desinteressada, sem interesse pessoal, sem cálculo, né? E aí ele vai mostrar que eu posso fazer essa caridade por pensamentos, por, por palavras e por ações. Então ele está mostrando aqui os meios que eu me utilizo para fazer a caridade. Então a caridade ela envolve basicamente três coisas: objetivos, fins. Toda ação ela tem um objetivo, um fim, aquilo que eu quero atingir com aquela ação. Para atingir determinado objetivo com aquela ação, eu tenho os meios que eu me sirvo. Então, a caridade ela vai ter os seus meios, os seus fins e as suas motivações, aquilo que é do interior da alma, aquilo que motivou a ação. Esses três elementos vão formar a ação caridosa. E aí ele termina falando algo muito interessante. Quem assiste o seu próximo na medida de suas forças. Isso aqui é muito importante quando a gente vai estudar a moral espírita, a caridade no espiritismo. E isso é uma confusão. As pessoas confundem muito a ideia de caridade no próprio movimento espírita, que não estuda com atenção. Toda teoria moral, ela jamais pode exigir algo além das possibilidades daquela pessoa que vai agir. Isso é uma coisa interessante. Então, nenhuma teoria moral pode exigir algo que não dependa da minha vontade, da minha capacidade. Eu nunca respondo moralmente por algo que está além das minhas possibilidades. Não são ações morais. Eu não tenho como exigir, eu não posso criar uma teoria em que eu exija que as pessoas ajam de uma maneira que elas não têm capacidade para agir. A moral, ela sempre age dentro daquilo que está na sua capacidade, na sua vontade. Por isso que é muito importante, na medida de suas forças. A pessoa que vai exercer a caridade, ela tem que fazer a caridade na medida de suas forças. Jesus vai falar isso quando ele vai falar do óbolo da viúva. É uma passagem do Cristo, quem está acostumado a estudar o Evangelho, Kardec vai estudar com os Espíritos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre a medida de suas forças. Por exemplo, eu não tenho como agir como age um espírito bom ou um espírito puro, por exemplo. Por isso que não me é cobrado pelas leis divinas que eu haja como um espírito superior ou como um espírito puro. Porque está além da minha vontade. Agora, a caridade não. A caridade é quando eu ajo de maneira bondosa e correta, sem interesse pessoal, no limite das minhas possibilidades. Percebe a ideia completa de caridade? Por isso é muito importante a gente entender. Há pessoas que querem fazer mais do que podem. As pessoas que querem fazer mais do que podem, elas têm que ter muito cuidado, porque isso pode deixar de ser caridade, ser arrogância, orgulho. Da mesma maneira que o egoísmo quer tudo para si, a pessoa que quer salvar o mundo, ela tem um outro vício, que é o vício do orgulho, porque ela quer fazer algo que está além das suas capacidades. E ela pode cometer equívocos fazendo isso. Então é muito interessante essa ideia da justa medida das forças, que os filósofos também já trataram, né? A gente conhece, quem estuda Aristóteles, né? A gente sabe que ele coloca a virtude justamente como esse caminho do meio, né? O equilíbrio exato das forças da alma. Isso seria a ideia da virtude. Quando eu faço para mais ou para menos, eu saio do caminho da virtude e, portanto, saio do caminho da caridade nesse entendimento espírita. Então é muito importante isso. É muito importante que cada um saiba e conheça aquilo que tem a capacidade de fazer e faça. Toda vez que eu